senhores, vamos a mais um nosso Estudando o CC com os problemas das torneiras. Nesse nós comentaremos esse problema. Senhores, vamos aqui a um pequeno estudo sobre o caso do tempo para torneiras. Nós temos uma consideração assim, inicial A, que cita o seguinte: uma torneira enche um tanque em 2 horas. Então, senhores, se uma torneira enche um tanque em 2 horas, nós podemos dizer que esse tanque estará cheio, ou seja, a unidade, na dependência do tempo do enchimento sobre 2, ou seja, esse T, nada mais, nada menos, é o tempo em que a torneira ou as, dependendo de ser mais de um, ficam ligadas, e esse nosso denominador é justamente o tempo necessário para a torneira encher o tanque. Para então aqui nós concluirmos o nosso esquema, nós vamos trazer esse T para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele vem dividindo e ficamos com o numerador lá no nosso primeiro membro, ou seja, ficamos com 1 sobre o 2 igual a 1 sobre T. Senhores, no caso da torneira X, que é o nosso item B, nós podemos aqui trabalhar dentro do mesmo esquema como sendo T sobre o X igual ao tanque cheio. Senhores, da mesma maneira, trazendo esse T para o nosso segundo membro, ele vem dividindo e ficamos com na dependência de 1 para X, assim como 1 para T. E a segunda dependência, o item C, na condição de 2 torneiras, uma que enche em X horas e a outra em Y. Senhores, como armamos o esquema para esse tipo de problema? Ficamos, já que o tempo tem que ser o mesmo, que as duas estão trabalhando simultaneamente, ficamos com o T está para X, assim como o T está para Y. Gente, colocando o T na evidência, ficamos com 1 sobre X, T que multiplica 1 sobre X, mais 1 sobre Y igual a 1. Senhores, trazendo o T para o segundo membro, ficamos a depender dessa formulazinha. E daqui, senhores, nós resolvemos vários e vários problemas desse tipo de torneira por intermédio dessa forma. Por exemplo, se ele te dá o tempo de funcionamento das 2 torneiras e fornece apenas o tempo de uma delas e pede o tempo de outra, é uma estrutura, uma formulazinha que lhe permite calcular de imediato o caso desse problema e como muitos outros, conforme veremos a seguir. Então, no caso, ficamos com 1 para o tempo individual de uma torneira, mais 1 para o tempo individual do enchimento da outra, valendo 1 sobre o tempo total. Bom, senhores, vamos ao nosso problema. 3 torneiras enchem um tanque. A primeira e a segunda em 12 horas, a primeira e a terceira em 15 horas e a segunda e a terceira em 20 horas. Estando o tanque vazio, em quanto tempo as 3 enchem o tanque se funcionassem simultaneamente? Então, senhores, vamos aqui fazer um nosso pequeno esquema. Vamos ter a dependência do esquema da seguinte maneira: vamos aqui, digamos, ter as nossas 3 torneiras. Temos aqui a condição dos seus tempos, que não conhecemos. Vamos denominar o tempo da primeira torneira de X, o da segunda torneira de Y e o da terceira torneira de Z. A meta do problema: as 3 funcionando simultaneamente, o tempo que o tanque fica cheio, que nós vamos denominar de T. Senhores, a primeira condição do problema: a primeira e a segunda torneira enchem o tanque em 12 horas. Então, nós podemos citar o quê? Que 12 está para X, que é o tempo da torneira, mais 12 está para Y, para a segunda torneira, valendo o tanque cheio, ou seja, 12 sobre X mais 12 sobre Y igual a 1. Senhores, para chegarmos ao nosso esquemazinho, conforme já foi dado, nós vamos aqui colocar o 12 na evidência e ficamos com 12 que multiplica 1 sobre X mais 1 sobre Y. Trazendo 12 dividindo, ficamos na primeira dependência. Se fosse as 2 torneiras, conforme citado, olha lá, temos o tanque cheio em 12 horas. Bom, senhores, vamos ficar aguardando aí a primeira dependência. A segunda dependência é a primeira e a terceira, em 15 minutos.
Então, senhores, pela mesma estrutura anterior, 15 sobre o x mais 15 sobre o z, que é o tempo da terceira, valendo 1. Novamente, senhores, colocando aqui o 15 na evidência, dando uma arrumadinha, ficamos a depender do 1 sobre x mais 1 sobre z, igual a 1 sobre 15, dependendo ou valendo a nossa segunda equaçãozinha. E a nossa terceira vai valer quem? A segunda mais a terceira torneira. A segunda, senhores, é 20, que é o tempo das duas, né? 20 sobre y mais 20 sobre o z igual a 1. Novamente, usando a evidênciazinha, vamos ficar com 1 sobre y mais 1 sobre z igual a 1 sobre 20, valendo a nossa terceira equação. Senhores, para concluirmos o problema, nós vamos fazer o quê? Vamos adicionar as três dependências. Ok? Aqui nós temos as três dependências. Vamos adicioná-las membro a membro, ou seja, adicionando o primeiro membro, senhores, temos duas frações com denominador x, vai ficando 2 sobre x, mais duas frações com denominadores y, ficamos com 2 sobre y, mais duas frações com denominadores z. Repetimos o denominador, somamos os numeradores. E aqui, senhores, no segundo membro, ficamos a depender da soma dessas três frações. 1 pelo 12, 1 pelo 15, mais 1 pelo z. Senhores, vamos aqui na próxima passagem fazer o quê? Colocar esse 2 na evidência, no primeiro membro, e aqui vamos tirar o mínimo relacionado a 12, 15 e 20, que é o nosso 60. Senhores, então, dando essa arrumadinha, ficamos, olha só, com 2 na evidência, e operando esse pessoal aqui com o mínimo 60, e simplificando aqui essa fração por 12, ficamos com 2, que multiplica as somatório de frações, 1 sobre x mais 1 sobre z, igual a 1 sobre 5. Senhores, se o 2 está multiplicando, podemos trazê-lo a dividir. Então, vai ficar quem, senhores? Essa soma das 3, valendo 2 vezes o 5, que é o 10. Ficamos com 1 sobre 10. Vocês se lembram quem é esse cara aqui? É nada mais, nada menos. Se temos aí o somatório dos inversos dos tempos individuais das torneiras, esse valorzão aqui, senhores, é o tempo do enchimento, ou seja, podemos então concluir que as três torneiras trabalhando simultaneamente enchem esse tanque em 10 horas. Então, senhores, aí uma das maneiras ou modo de você fazer esse tipo de problema. Bom, gente, no mais, valeu, bons estudos, até a próxima.